Salve, nobre! Estamos no ar para mais uma live profana, nosso encontro quinzenal de lives aqui no Profano Graal. E se você não faz ideia do que é isso aqui, o que você está fazendo aqui, você caiu aqui de paraquedas, eu me apresento, meu nome é Sérgio, eu coordeno aqui a produção de conteúdo do Profano Graal, que é onde a gente fala sobre história da cerveja, onde você vê história da cerveja como você não vê em nenhum outro curso de cerveja por aí. E hoje nós estamos fazendo mais uma live profana, dessa vez com a temática de Natal, ou, como diz o título, Iuli, e as Christmas Ales. Sem mais demoras, eu vou chamar a minha convidada, entre aspas, que é a outra parte desse perfil do Profano Graal. Vamos lá. Enquanto o povo vai entrando aí, vamos ver se ela consegue acessar. Se ela está tendo alguma dificuldade. As lives profanas... não apareceu o convite. Eu tenho que convidar. Dele que é vegato. Convidar. Cancelar, convidar de novo. Já enviei o convite. Já enviei o convite. Aí, tá entrando. Olá! Olá, eu estou te ouvindo, mas você não está aparecendo para mim. O que está acontecendo? Não sei, aqui eu tô aparecendo. Você está aparecendo Se- aí para todo mundo? Oi, Pra boa mim, sim. tarde. Se É, tiver que alguém aí no chat que possa responder se eu tô aparecendo. você não está aparecendo para mim, que louco. Que loucura. Que loucura. Valéria, boa noite. Será que eu vou ter que sair? Se eu sair, a live fecha, né? Então eu não vou poder sair. Sim, sim. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te remover e vou te chamar de novo, ok? É, pra eles eu tô aparecendo. Assim? Mas como é que eu vou É. falar com você sem te ver? Hum. Loucuras, 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 loucuras. Se quiser, tira e manda o convite de novo. Vamos tentar de novo. Mas espera só um minutinho, pessoal, porque não tem como eu fazer a live sem ver a convidada. Cadê? Agora eu não consigo te tirar também. Deixa eu ver se eu consigo sair. Não está aparecendo para mim. Não está aparecendo para mim. Enfim, a Live Profana é nosso encontro quinzenal de lives aqui no Profano Graal, sempre falando sobre algum tema da história da cerveja. Geralmente eu faço uma semana temática com um tema, e essa semana temática é aberta com uma live sobre aquele tema. Dessa vez a gente não está fazendo propriamente uma semana temática, mas vai ter aí mais alguns conteúdos ao longo da semana sobre Iuli, sobre Christmas Ales, sobre Natal, né, e cervejas de Natal. Mas não vai ser propriamente uma semana temática, além dos cortes da live. Lembrando que a live fica salva, depois do final da live, ela fica salva aqui no Instagram e também na nossa página do Facebook. Eu não consigo achar a minha convidada. Eu não sei se ela Deixa está, se ela assim. não. Eu tô aqui, tô normal. Dá uma saída aí, tenta sair. Tenta Não sair. consigo sair. Você não consegue sair Bom, também? Então vamos ter que fazer a live às cegas, porque eu não te vejo, só te ouço. Loucuras no Instagram. Não sei se você está ou não está. Fala comigo. Aqui, apareceu. Berê enviou uma nova solicitação, entrar ao vivo. Vamos ver se ela aceitar entrar ao vivo. Esse Instagram, vocês sabem como é que é, né?
Então, as lives, como eu venho dizendo, as lives... Olá! você não aparece para mim mesmo. Boa. Apareceu aqui para mim que você entrou, mas eu não consigo te ver. Talvez seja alguma novidade Você da fecha sua câmera. algum bug, alguma novidade do Instagram. Eu não consigo te ver. Vamos ter que fazer às cegas. Tá bom. O povo me diz aí se está te vendo, se não está te vendo. Só deixa eu acabar aqui, então, as apresentações. A gente vai fazer, então, essa live hoje sobre Yuli Krishmazeios, dando início aí essa semana sobre Natal, de conteúdos, vai ter mais alguns conteúdos natalinos, além do próprio corte da live. Geralmente, as lives, a princípio, as lives deveriam ser uma atividade para a corte do Profano Grau, ou seja, para os apoiadores do Profano Grau, mas eu estou fazendo ao longo desse ano, aí até o fim do ano, fazendo as lives abertas, enquanto o Instagram não me dá a possibilidade de fazer lives fechadas. Então, por enquanto, estou beneficiando todo mundo aí com as nossas lives, onde a gente procura aprofundar esses temas sobre a história da cerveja. E se você quiser se tornar um apoiador do Profano Graal, apoia-se/corte do Profano Graal. Vai me dar muito prazer em fazer parte da nossa corte. Muito bem, mesmo sem te ver, Berenice Chiavegato, se apresenta aí no rolê, mostre as suas credenciais para falar de Yuli e Krishmazeios. Olá. Eu sou Mereque Vegato, sou uma pequena parte, digamos 2% do Profano Graal, mas eu sou a responsável para falar de assuntos bruxísticos que envolvam mitologia e cerveja, que envolvam magia e cerveja, entre outras coisas assim. Minhas credenciais eu não posso falar por segredos de ordem, mas digamos que eu conheço um pouco do métier. A esse respeito, inclusive, a gente já fez esse ano uma live de Halloween também, Sim, com o sim, Berê sim. falando sobre Samhain, Samhain, eu sempre erro a pronúncia, Samhain e cerveja de abóbora e pumpkin ales. E agora vamos falar sobre Yuli e Krishmazeios. Então nós vamos ter essa live aproximadamente 30 minutos de duração, um pouco mais, um pouco menos. Vou dar aqui uma ideia geral do que a gente vai falar e a gente já parte para o conteúdo, tá? Então vamos começar com as origens do Natal, as origens pagãs do Natal, né? O que seria o Yuli, como esse Natal vira uma festa cristã. E depois nós vamos passar para a segunda parte, onde nós vamos falar propriamente da cerveja de Natal. Como é que a cerveja de Natal, ou a Yuliol, eu não sei se é assim que se pronuncia, porque eu não falo nenhuma língua escandinava, ainda mais língua escandinava medieval antiga. Como a Yuliol, cara, parece quase Willy Wonka, né? O André estava aqui, eu não sei se ele ainda está, que mora lá na Suécia, talvez ele saiba falar. Dá uma luz aí para gente saber como é que se pronuncia isso. Como que essa cerveja de Natal dos escandinavos acaba se transformando na Christmas Ale que a gente encontra hoje aí no mercado nessa época de Natal. Basicamente, em linhas gerais, esse é o nosso programa e vamos embora. Então vamos começar. As origens do Natal, né? De onde vem essa festividade que a gente gosta tanto? É contigo. Bom, para contextualizar, a gente entender por que esses temas pagãos voltaram, essas festividades pagãs estão tão em voga hoje em dia, é bom a gente lembrar que esses povos da antiguidade, eles comemoravam a natureza, eles comemoravam aqueles momentos de mudança no céu e comemoravam esses festivais de solstícios e equinócios, entre outras datas. E o Iule, ou Natal, coincide aqui no hemisfério norte com o solstício de inverno, que seria a noite mais longa do ano, né? E hoje a gente comemora todas essas datas juntas através de um evento, de um calendário que se chama Roda do Ano.
E essa roda do ano, ela é neopagã, ela foi muito divulgada pela Wicca, pela religião Wicca, e os neopagãos, hoje em dia, quase todos comemoram essa roda, seja girando pelo norte, que seria as festividades no hemisfério norte, ou pelo sul, que são as festividades aí no hemisfério sul. Só para saber por que que no Halloween a gente falou de um evento celta e agora a gente está falando de um evento viking. Eu sei que viking não é o termo adequado, mas vamos chamar de viking porque é o que o pessoal mais conhece e mais gosta. Mas seria pelos nórdicos ou ainda os germânicos. Se a gente quiser ampliar um pouco todo mundo que comemorava o Iule. Né? Então, basicamente, o Iule ou o Natal é a comemoração do solstício de inverno. Quando a gente retoma lá o Halloween, que era o outono, né? A gente estava no meio do outono, eu falei muito que era quando começava o lado escuro dessa roda, o lado escuro do ano. E naquele momento eram os espíritos, os monstros, as fadas estavam soltas por aí, porque ia começar o inverno, né? Eram os prenúncios do inverno. Agora, apesar da gente estar comemorando a noite mais longa do ano, a partir de agora as noites voltam a ser mais curtas, né? Até a gente chegar no solstício de verão. Então, é um indício de nova esperança. E se a gente pegar tanto os nórdicos, como até mesmo os celtas e até mesmo os greco-romanos, sempre envolviam o Iule, ou a Saturnália, se a gente pensar nos romanos, como uma data de renascimento. É o prenúncio de que o inverno vai acabar, que a escuridão vai acabar e o sol vai voltar a nascer. Então, sempre junto com Iule tem a mitologia da criança da promessa ou da estrela guia, que são esses grandes heróis solares, esses grandes mitos, essas grandes divindades solares que permeiam essa retomada do sol, esse renascimento do sol. Então, basicamente, o Iule é a comemoração do solstício de inverno. Ponto. Só fazendo um parênteses rápido aqui, pessoal que está assistindo a live, vai me dando dica se vocês estão conseguindo ver a Berê, porque eu não estou. Eu estou aqui como se fosse podcast. Estou só ouvindo ela e, enfim, olhando aqui para a minha cara de tonto. E, então, vocês periodicamente me digam aí se ela está aparecendo no vídeo para vocês. Muito bem. Essa comemoração, então, ela é comemorada desde tempos imemoriais. Sim, milhares de anos, a gente pode dizer. E alguns símbolos que vêm desde essa época, que a gente pode comentar, são a árvore de Natal, né? A própria árvore de Natal, e com as luzinhas de Natal, né? Então, as luzinhas de Natal, na verdade, eram velas. Se a gente está falando de inverno, está falando de uma época muito escura, e inclusive a vela tem fogo, esquenta também, então a gente está falando de aquecimento e de iluminação desses dias curtíssimos, dessas noites longas. Então a árvore já vem, e ela era já um pinheiro, porque os pinheiros são as únicas árvores que se mantêm verdes, sempre verdes durante o ano todo, inclusive no inverno. Então já trazia também um simbolismo de esperança, de que tudo volta a nascer, etc. Outra planta também que a gente vê muito no Natal é o visco, né? Que tem até o mito de que se você encontra com seu parceiro embaixo de um visco, você tem que dar um beijo, porque traz sorte. Era uma planta de muito poder para os druidas. Então, que também é uma planta que não morre no inverno. Então, tudo isso está envolvido. Um outro símbolo bem legal do Iule é o tronco de Iule, que era, na verdade, um pedaço de madeira, geralmente de alguma árvore sagrada, alguma árvore que tinha também um simbolismo interessante, um carvalho, uma bétula, ou até mesmo pinheiro, que ele era colhido no Iule e era enfeitado e tudo mais, e depois ele ia ser queimado para a fogueira na próxima festividade para portar
fortuna, né, para trazer sorte durante todo o próximo ano desse tronco que foi colhido no inverno. Então, basicamente, hoje, quando a gente celebra o Natal como uma festividade cristã, nós estamos atualizando ou utilizando ritos pagãos, né? Sim, O sim. que, só um parênteses, a cristianização do Natal, ela se dá pelo Papa Júlio I em cerca de 350. Tá? O Império Romano ele se cristianiza pelo Constantino em 315 e o Papa Júlio I em 350, ou seja, 40 anos depois, 35 anos depois, pouco tempo depois, ele estabelece que o Natal vai ser comemorado no dia 25 de dezembro. Por quê? Na verdade, ninguém sabe qual foi o dia do nascimento de Jesus, né? Se é que houve um nascimento de Jesus, mas essas são outras questões. Mas ninguém saberia dizer qual é o dia do nascimento de Jesus. Então, em 350, o Papa Júlio I, ele estabelece o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, justamente como uma forma de se apropriar e de cristianizar esses ritos pagãos. Uma forma de espalhar o cristianismo para além do Império Romano, né? Para as regiões ao norte da Itália, das regiões norte da Europa. E dentro do Império Romano, porque a gente tem que lembrar que, pegando a Península Itálica, eles não eram cristãos. Os romanos eram também pagãos, politeístas. E essa era uma data muito comemorada, que é a Saturnália. São, no mínimo, 7 dias de festividade. E 7 dias de festividade em que os escravizados, né, e vamos lembrar que é um outro tipo de escravo em relação ao que a gente conhece no Brasil, mas ok, eles ganhavam a possibilidade de se igualar aos patrões, né, aos proprietários, os grandes nobres, digamos assim, e ganhavam presentes. Então, essa questão dos presentes, das trocas de presentes, também tem uma origem pagã, uma origem na Saturnália, que eles ganhavam presentes e davam presentes, e podia ser desde uma coisa muito simples, uma coisa de comer, até mesmo uma toga daquelas bem, uma toga púrpura, né, digamos assim, bem chique, bem arrumada, para você se igualar, né, à nobreza daquele momento. Nos povos escandinavos também, nos povos germânicos também tinha essa questão da troca de presentes no Yule, e tinha uma outra coisa que era deixar leite e mel, ou bolo de mel, ou pão de mel, que seria já uma referência ao biscoitinho, o gingerbread, que já usava algumas daquelas especiarias, não essas especiarias das Índias, né? Mas especiarias que são encontradas, eram encontradas e são encontradas aqui na Europa. Então, e deixava para esses espíritos, a gente já fala do Papai Noel, mas deixava para esses espíritos, para essas entidades, para essas divindades que traziam a boa fortuna, que traziam a esperança do sol. Né? E aí, leite e biscoitinhos deixados na beira da árvore já traz também algumas referências que a gente conhece hoje em dia. Já emenda logo no Papai Noel que você falou. No Papai Noel? Ah, beleza, então vamos lá, né? Quem é o Papai Noel? De onde ele vem, o que ele come, né? Bom, então o Papai Noel, a gente tem algumas referências, ele não um mito único, né? Ele foi um mito criado pegando várias referências, e a primeira delas, em relação aos nórdicos, que aí a gente já tem essa questão do pãozinho com leite deixado para Odin, ou Votan, porque durante esse período do inverno era quando Odin e Freia, né, todos dois, capturavam as almas com as valquírias, eles vinham à Terra com as valquírias e capturavam todas as almas que tinham sido caídas em batalha, né, mortos em batalha, e levavam para o Valhalla. Então eles faziam a caçada selvagem. Eles pegavam essas almas e iam para o céu, tanto Odin como Freia na sua carruagem, e passavam pelo céu com essa carruagem carregando os mortos. As almas, né? Não os mortos, as almas.
Então se via no céu uma referência de uma carruagem sendo puxada e carregando coisas, né? Em troca tinham os presentes. Então também a gente já tem uma primeira referência de Papai Noel como Odin ou Votan. Uma outra referência também de Papai Noel seria o próprio São Nicolau, e aí a gente já está falando de um período mais cristianizado, que ele é padroeiro de um monte de países e cidades, mas inclusive da Rússia. Ele é o padroeiro da Rússia. E era esse santo, esse milagroso, que ele ajudava muito as crianças necessitadas da época, e durante o inverno ele dava comida, dava roupas, né, protegia bem as crianças. E então ele também era velhinho lá na Lapônia e etc. E aí também acabou virando um pouco de referência. Né? E o Santa Claus, que é o que seria o que a gente chama de Papai Noel, no em inglês é uma referência a esse inglês antigo, arcaico de São Nicolau, né? É a mesma divindade. E aqui na Itália, o São Nicolau ele é muito cultuado e tem regiões da Itália em que eles comemoram mais o dia de São Nicolau, que é 8 de dezembro, né? Já passou, do que o próprio Natal. Então, os presentes são trocados no dia de São Nicolau. E se eu não me engano, na Rússia também, eu já ouvi alguma coisa em relação a isso, que a troca de presentes é no dia de São Nicolau. Bom, e, enfim, passando um passo adiante, então, já entrando na segunda parte da nossa live, uma coisa que também não podia faltar nessa festividade era a cerveja, né, entre os nórdicos. A cerveja, como não podia faltar em nenhuma festividade do calendário, né, da roda do ano desses povos. Né. Então, nessa época, eles faziam a sua Yule, ou seja, a sua cerveja de Yule. Né? Eu acho que a gente podia fazer um parênteses aqui para falar sobre a ausência da separação entre o laico e o sagrado na sociedade nórdica, porque isso vai entender como essa cerveja ela não é só um líquido para você brindar e para você, enfim, se divertir a festividade ou as festividades. Mas como ela também é um líquido sagrado que te permite o contato com deuses, né? Com seus deuses. Sim. Você quer falar um pouco sobre isso? Falo rapidinho. Todas as bebidas alcoólicas, na verdade, se a gente pegar esses povos antigos e aí também a gente entra nos celtas, vejam lá as postagens sobre as deusas celtas da cerveja, que a gente fala um pouco disso, e também de outras divindades, mas se a gente pega até o iluminismo, digamos assim, essa questão da separação entre a religião e a ciência, ela não existia, né? Então, e entre a religião, ou entre o que é sagrado e o que é laico, ela é muito mais tênue do que é hoje. Hoje, para a gente pensar em alguma coisa sagrada, você tem que estar dentro de uma igreja, dentro de um templo, aí é sagrado, né? Não o seu dia a dia, a sua rotina não é sagrada. Então, para eles isso não existia, porque cada ato, cada momento da vida desses povos era sagrado, porque era mágico, porque era relacionado com alguma divindade ou com alguma força da natureza, que para eles era como uma divindade. Né? Então, todo o processo de fabricação de cerveja, desde o plantio do cereal, que né, cevada, trigo, seja o que for, desde o plantio do cereal até a colheita das ervas, até a preparação da cerveja, usar sempre a mesma colher lá de madeira para fazer a cerveja, porque a colher era sagrada. Na verdade, eram as leveduras que estavam ali, mas tudo bem. A escolha ou encontrar, pensando também já no hidromel, encontrar lá o negocinho do mel, a colmeia da abelha, não ser atacado pelas abelhas e tururu, tururu, tudo isso era um ato sagrado, né? Então, cada etapa dessa era abençoada, era protegida por um Deus.
E no final, a cerveja, o produto da cerveja era um produto sagrado e era um produto que era para ser dividido com os deuses. Não só divididos entre eles, entre aquelas tribos ou aquelas comunidades, mas também dividido com os deuses. Então, o que nós brasileiros fazemos muito, bem comum, de jogar um golinho de cachaça para o santo, isso é muito mais antigo. Então, a parte, né, o sacrifício, né, não só de animais, mas o próprio sacrifício de doar, de dar esse presente em formato de cerveja ou de bebida aos deuses também já existia. E o próprio ato de beber era um ato sagrado. E o próprio ato de ficar bêbado era um ato sagrado. Porque quando você deixa de lado, né, o que a gente chama de mental concreto, que é esse nosso mental mais racional, e começa a abrir um pouquinho as portas da percepção para outras coisas, a gente está mais perto dos deuses, né? Então eles acreditavam muito nisso, que beber até ficar mais próximo de Odin, né? Beber tanto quanto Odin para ficar mais próximo de Odin. Tem duas observações que eu acho legais aí da gente fazer assim muito rapidamente. Primeiro, todo esse processo de produção da cerveja era uma atividade feminina. Né? Sim. Essencialmente feminina. Eram as mulheres que preparavam os ingredientes, que separavam os ingredientes, que escolhiam os ingredientes, eram as mulheres que conheciam as ervas, e esse é o segundo ponto, né? As ervas ajudavam muito, as ervas utilizadas ajudavam muito nesse processo de entrada em contato com os deuses, né? Porque usavam, o lúpulo não era ainda disseminado, né? Acredito até que nessas áreas da Escandinávia e mais para o norte, o lúpulo não era sequer usado. Acho que sequer tinha, mesmo selvagem, sequer tinha lúpulo ali. O que a gente viu de referência é já com os vikings, ou seja, em século XII, né? Se eu não me engano. Então, muito mais para frente, quando eles começam a fazer comércio com a Alemanha, com a França, etc., que aí eles começam a comprar o lúpulo dessas regiões e começam a fazer cerveja com lúpulo, mas não tinham as plantas da época, as plantas que cresciam lá. O lúpulo ele vem do continente, né? Ele vem de baixo e aí vem por meio do comércio com a Liga Hanseática. Isso eu falei no conteúdo exclusivo para apoiadores da semana passada, sobre a Liga Hanseática e como a Liga Hanseática ela é importante para a disseminação do lúpulo. Mas a questão interessante é que muitas dessas ervas que eram usadas por eles, hoje nós sabemos que têm propriedades alucinógenas, né? Sim, a gente chama de enteógeno, né? Tudo isso que dá um certo barato, né? O próprio álcool tem essa propriedade, mas tem uma quantidade, uma coleção de plantas e de ervas que são alucinógenas e algumas com potencial alucinógeno muito alto, que corria-se até o risco de uma overdose se o pessoal errasse a mão. Né? Então, por isso a importância de saber o que você está usando e a quantidade que você está usando. O próprio teixo, que era uma árvore sagrada para os nórdicos, né? Uma árvore muito sagrada para os nórdicos. Ele que tem até alguns mitos que dizem que a Yggdrasil seria um teixo, etc. É muito tóxica, muito alucinógena. E já tem relatos de que a cerveja era armazenada em barril de teixo. Então, mesmo que não tivesse a inclusão de uma erva específica, uma millefolium ou outra coisa assim, o meimendro, que era muito usado, alguns cogumelos, só de estar no barril do teixo era o suficiente. Então a própria preparação da bebida já favorecia essa entrada em contato com os deuses, né? Sim. E uma coisa importante, não é só beber, é se embriagar. A embriaguez é sagrada. Né? Isso é uma coisa que é interessante, que muda depois com o cristianismo, quando o excesso passa a ser condenado como pecado. Né? Qualquer excesso passa a ser condenado como pecado. Quando nessa sociedade... O excesso, a embriaguez, o beber em excesso, faz parte do ritual. Mas vamos lembrar que é isso, né? É uma embriaguez sagrada, ou seja, uma embriaguez ritualizada. Não é você ficar bêbado todos os dias.
Sim. Então, você tem o dia certo de beber e de ficar bêbado, o dia certo de entrar em contato com com a divindade, de entrar nesse estado de êxtase, etc. Então, os festivais existem para isso, né? Porque o seu dia a dia você tem que estar ali enquanto uma pessoa produtiva, você tem que colher, tem que plantar, né? E pensando que se você não plantasse no verão, você morria no inverno. E aí, por isso que existia a época certa, o momento certo e o jeito certo de se conectar com os deuses. Exato. O consumo da bebida nesses momentos é um consumo ritualizado, né? Ele tem toda uma ritualística. Não é só beber alucinadamente, né? Eu não sei se vocês conhecem o NEV, o Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos da Universidade da Paraíba, e tem a professora Luciana Campos, que ela escreve um texto sobre como é feita a representação dos banquetes vikings no cinema. E ela vai mostrando como... Bom, não é bem isso, né? Não é você beber até cair como se você tivesse, sei lá, hoje em dia, numa festa laica, numa Oktoberfest da vida, né? Ela vai fazendo essa comparação. Se vocês procuram aí na internet, Luciana Campos, acho que é Brindando com os Deuses, alguma coisa assim. Uma outra questão é essa questão de fazer a bebida era tão sagrada que entre o século IX e o século XIII, o século XII, não tem ainda uma data certa, o Gulating, que era uma assembleia da Noruega, estabeleceu a obrigação de que, pelo menos, que exigia que os agricultores, em grupo de pelo menos 3 pessoas, preparassem a cerveja, fossem responsáveis por preparar a cerveja nas 3 principais festividades do ano, que é justamente o Yule, o Samhain, o Samhain, meu Deus, eu erro sempre. É só lembrar, Halloween, Samhain, Exato. Win. Preparar a cerveja para o Yule, para o Samhain e para o solstício de verão. Midsommar. Então, era uma lei que era passível, se você faltasse com essa obrigação, é inclusive passível de pena, de multa, de prisão, ou sei lá mais o que. Isso ficou estabelecido lá já na Alta Idade Média, no século IX, século X, pelo Gulating, para você ter a ideia do quão importante era você preparar essa cerveja de Natal. Mais alguma observação? Essa questão da sazonalidade, né? Porque aí as cervejas também elas iam ter elementos daquilo que estava disponível. Então, nessa época, a gente tem muitas castanhas, muitas oleaginosas, então elas acabam fazendo. E as frutas secas, porque as frutas já não existiam mais frescas no inverno. Então, como a gente faz hoje também, eram as frutas secas, uva passa, e tacava uva passa em tudo, sim. Né? E aí a cerveja de verão já tinha outros ingredientes. Outros ingredientes e por aí vai. Então também tem. E também elementos que eram importantes ritualisticamente. Então, se a gente está falando de Yule, vamos colocar hoje, mais recentemente, a gente pensar no Yule. Você colocar canela na cerveja de Natal, porque canela vai te remeter a essa coisa de calor, de esquentar e tarari, tarará. É por aí. Então isso já nos leva, já partindo para a reta final da nossa live, que nós já estamos estourando a hora, isso nos leva então às Christmas Ales atuais. Atuais. Né? Que na verdade, apesar de se chamar Christmas Ales ou Winter Ales, segundo o BJCP, elas podem ser ales ou podem ser lagers. O que é importante é que elas tenham justamente esses ingredientes sazonais que remetam a essa época do ano. Né? Que sejam cervejas mais encorpadas, cervejas mais alcoólicas e cervejas que tenham esses insumos que remetam ao Natal. Né? Tem até cerveja já com panetone. Falando só rapidamente, então, como é que surgem essas Christmas Ales? Elas surgem comercialmente já na segunda metade para o final do século XIX, na Escandinávia e
posteriormente ou ao mesmo tempo na Bélgica e também nos Estados Unidos, levadas pelos imigrantes escandinavos, né? Pelos imigrantes do norte da Europa. Uma coisa muito interessante que pesquisando eu li, pesquisando eu encontrei essa semana, é que na Bélgica, hoje, as Christmas Ales mais famosas, elas são de cervejarias belgas, como da Delirium, né? A Delirium tem a Delirium Noel, a São Bernardos tem a São Bernardos Christmas de Natal, que eu não me lembro agora qual é o nome. Então, as mais famosas Christmas Ales hoje são da escola belga. Mas, pesquisando, eu descobri, né? Eu li que na verdade, as cervejas belgas de Natal, no final do século XIX, eram cervejas inglesas, que eram importadas para a Bélgica nessa época do ano. Que tem uma característica... As cervejas inglesas, da escola inglesa, como as Scotch Ales, etc., têm uma característica muito diferente das cervejas belgas, né? Falando assim muito rapidamente sobre escolas cervejeiras, a característica da escola cervejeira inglesa são cervejas de alta fermentação muito maltadas, né, que tem um aroma, notas aromáticas e de sabor muito maltadas, né, principalmente as Scotch Ales, as Barley Wine, essas cervejas mais fortes dessa época. Enquanto que as cervejas belgas, a fermentação, os subprodutos da fermentação é que são a estrela, né, digamos assim. Então, essas cervejas importadas para a Bélgica, nessa época do ano, no final do século XIX, elas eram vendidas em alguns pubs belgas como Christmas Ales. Basicamente, posteriormente, as cervejarias belgas fizeram as suas próprias Christmas Ales. Né? Mas, a princípio, é o que diz o Royal Mulder no site dele, Lost Beers, que é um site muito legal de história da cerveja. Se você não conhece, fica aí a indicação, Lost Beers, que ele diz que... Cadê ele? Perdi, está aqui. Sim. Ele diz que lá pelo final do século XIX, 1890 e alguma coisa... 1890, bom, enfim, 1890 alguma coisa, 2 cafés na Bélgica começaram a importar e a vender essas cervejas com o nome de Christmas Ale. Então, a Christmas Ale era, a princípio, uma cerveja inglesa, uma cerveja muito maltada, muito alcoólica, e que depois foi sendo, as próprias cervejarias belgas foram desenvolvendo as suas próprias cervejas de Natal. Já muito logo depois, assim, em 1900, 1901, você já tem cervejarias belgas produzindo cervejas de Natal. Então é um negócio que começou importado, mas muito rapidamente, obviamente, que a escola cervejeira belga, muito orgulhosa das suas tradições, não ia permitir essa invasão das cervejas inglesas assim, passivamente. Né? Muito rapidamente as cervejarias belgas, elas já criaram as suas próprias Christmas Ales com os ingredientes belgas e com a característica da escola cervejeira belga. Mais alguma observação? Dúvidas, pessoas? Vocês não me disseram se Berenice continua no vídeo ou não, porque eu passei a live sem vê-la. Disseram sim. Disseram? Uhum. Dúvidas? Alguma dúvida ou nós nos encaminhamos para o final? Pessoas que acompanharam a live, já aproveito para agradecer o pessoal que está aí desde o começo, o pessoal que chegou depois, o pessoal que acompanha sempre as nossas lives profanas, estão sempre por aqui. Se quiserem sugerir temas de live, também podem mandar mensagem, podem deixar mensagem no perfil, mandar mensagem na DM, que a gente está aqui para atender as dúvidas do pessoal. Bom, então, eu acho que a gente pode começar a se despedir, né? Sim. Estamos com 40 minutos de live. Então, lembrando para vocês que a live... Tem um povo entrando agora, gente. Vai ficar salva, né? Ivane entrou agora lá, Ivane.
A live vai ficar salva aqui no perfil. Vou tentar recuperar a gravação da Berê, onde ela aparece, porque se eu salvar essa aqui provavelmente vai ser só a minha cara. Então, nada mais sem graça. Ela vai ficar salva aqui no Instagram. E amanhã de manhã, logo, eu subo ela também para o nosso canal no YouTube. Se você não me segue lá, o Profano Grau no YouTube, segue lá. E as outras lives já estão salvas lá também. E ao longo da semana também eu vou liberar outros cortes, alguns cortes dessa live, para quem perdeu, para quem não quer assistir 40, 45 minutos de live. Os cortes vão direto aos pontos mais quentes da discussão. Tá? E lembrando sempre que se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar de alguma forma para que eu possa produzir mais, me dedicar mais e aprofundar mais aqui o trabalho no Profano Graal, considere tornar-se membro da Corte do Profano Graal no Apoia-se. Vai lá no apoia-se/corte Profano Graal e, enfim, dá a sua contribuição lá. Beleza? Beleza, recados finais. Diga lá. Agradecer a todo mundo, espero que vocês tenham gostado, que vocês se interessem por esses temas, né, de mitologia, cerveja, bruxísticos. E eu tô querendo muito fazer uma live sobre essas plantinhas alucinógenas usadas na cerveja, mas o Sérgio não quer. Então encham a live de comentário falando, queremos saber das cervejinhas diferenciadas. Faz uma live de cervejinhas alucinógenas. Que aí então, a gente vem aqui e eu falo. Então vamos logo assumir um compromisso. Em janeiro nós vamos ter 2 lives, uma dessas 2 semanas temáticas, com 2 lives. Uma dessas lives, então, vai ser para a gente falar de ervas cervejeiras em geral. Falar do lúpulo, falar do gruit, como é que o gruit se espalhou pela Europa, como é que o lúpulo depois tomou o lugar do gruit, quais eram as ervas usadas nesse gruit. Beleza? Então vai ser uma semana temática sobre ervas cervejeiras e a live vai ser sobre o uso de plantas alucinógenas na cerveja. Estou assumindo esse compromisso aqui ao vivo e a cores com vocês para já em uma das lives, das primeiras lives do ano, já em janeiro, a gente fazer isso. Beleza? Beleza, Berenice? Beleza. Então, povo, muito obrigado pela participação, muito obrigado para quem chegou agora, a live vai ficar salva, quem esteve aí desde o começo, e vamos encerrar com música como sempre. E, bom, continuem acompanhando, tem postagem todo dia, mas de qualquer forma, Feliz Natal e boas festas para vocês, que a gente vai ter esse contato ao vivo mais nesse ano, só no ano que vem. Valeu, muito obrigado e até a próxima.